E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês este livro, A Cidade Contemporânea, Segregação Espacial. Este aqui é um livro de debates acadêmicos, no contexto da geografia. Ele foi escrito por vários autores e autoras, são professores de universidades brasileiras que trabalham com a geografia urbana. Eles resolveram formar um grupo de estudos, se chama GEU, Grupo de Estudos Urbanos, e aí eles debatem alguns temas e escrevem apontamentos, aprofundamentos teóricos, conceituais a respeito desses temas. Nesta obra, que é a segunda coletânea do grupo, a gente tem o debate sobre a segregação socioespacial. Eu escolhi para vocês um trecho do texto da Maria Encarnação Beltrão Espósito. Ela é professora da Unesp de Presidente Prudente. E aí no capítulo dela, desse livro, ela fala sobre a segregação socioespacial e a centralidade urbana. E eu vou ler para vocês apenas 6 parágrafos de um subcapítulo. Este subcapítulo trata das novas segregações. Seriam as segregações dos tempos de hoje, as novas tendências da urbanização, processos integrantes da cidade contemporânea, da cidade nos nossos dias de hoje. Então vamos lá, as novas segregações. Durante a primeira metade do século XX e grande parte da segunda, os estudos sobre segregação versaram sobre as dinâmicas que levaram à separação ou segmentação socioespacial, segmentos de grupos sociais sobre os quais recaíam e recaem formas de discriminação política, religiosa, social ou cultural. Não por acaso, áreas e grupos segregados foram associados a processos de guetização, sejam os de negros nos Estados Unidos, sejam os de razão religiosa na Irlanda, ou ainda os de natureza étnica e política na composição atual de várias metrópoles europeias ou estadunidenses. No Brasil, o conceito foi e é instrumento importante para compreender formas de discriminação e ou segmentação socioespaciais associados aos processos intensos de favelização, aprofundados nas 2 últimas décadas pelo efetivo ou propagado domínio de grupos do tráfico sobre parcela desses espaços de ocupação ilegal. De modo mais amplo, o conceito também vem sendo adotado para tratar de várias formas de segmentação socioespacial que levaram ao processo de periferização dos mais pobres nas cidades brasileiras. Processo esse comum à realidade urbana latino-americana. No entanto, desde os anos 1970, mais com a evidência a partir da década seguinte, como já se observava em outros países do mundo, as cidades brasileiras conheceram a ampliação da produção de espaços residenciais murados ou cercados, servidos ou não por sistemas de segurança e controle, que vamos denominar genericamente nesse texto espaços residenciais fechados. Eles têm tido grande presença nas formas contemporâneas de produção do espaço urbano em toda a América Latina, como mostram vários estudos. E aí aqui ela faz uma lista de vários autores e estudos. São estudos que propõem um modelo analítico para esses espaços residenciais fechados. Tais áreas não são exclusividade da realidade urbana latino-americana, muito ao contrário, estão em muitos subcontinentes, como mostra mais uma obra, mais um estudo que a autora aponta aqui, na qual há um balanço bastante amplo em termos internacionais sobre as modalidades destes habitats em diferentes países. O que interessa neste texto é enfocar como esses ambientes residenciais geraram novas formas de segregação socioespacial e tornam mais complexos ainda os processos de estruturação do espaço urbano, segundo o qual os que têm maior poder, geralmente, mas não exclusivamente econômico, decidem se separar dos outros. Trata-se, numa primeira aproximação, da inversão da tendência que vigorou durante grande parte do século XX, desde a proposição do conceito de segregação. Antes, a maioria engendrava ações, práticas e representações sociais, colocando em ação o processo de segregar, procurando isolar os de menor poder, qualquer que fosse a natureza deste poder. A delimitação do grupo dos de cima ou dos de baixo é sempre relativa. Por isso as duas faces, os que segregam aos outros e os que, por opção, segregam-se, compõem um mesmo processo. No período atual, o que é muito presente nas cidades médias que estamos estudando, conjuntos residenciais cujos imóveis têm menos de 40 metros quadrados,
estão sendo edificados para serem ocupados em regime condominial. São morados e têm pequenas áreas de lazer internas ao empreendimento, gerando espaços privados de uso coletivo, que negam o sentido do espaço público. Vários moradores desses empreendimentos, depois de se deslocarem da cidade aberta para esses novos habitats, passam a se referir aos outros para falar dos que estão fora dos muros. Revelam em seus discursos o prestígio social que julgam alcançar ao se aproximarem das formas de moradia de elite de classe média. Mostram que desejam se distinguir dos que não moram em espaços residenciais fechados, embora há pouco tempo estivessem na mesma situação. Neste texto, vamos ficar com a ideia de autossegregação. Ela nos parece adequada para compor segregação, autossegregação socioespaciais, porque um movimento, é o que me parece, vem alimentando o outro, como destaquei. Não se trata assim apenas de duas formas de segregação diametralmente opostas entre si, perspectiva que emerge quando se consideram as ações dos sujeitos sociais envolvidos, as ações de segregar de um lado e a condição de ser e de se sentir segregado do outro. Estamos diante de dinâmicas que se combinam, mesmo que não resultantes de uma orquestração deliberada colocada em curso pelos mesmos agentes. A segregação e autossegregação implica pelo menos dois pontos de vista possíveis: os que segregam e os que são segregados, os que estão na área segregadas e aqueles fora dela. Assim considero a intensa articulação entre segregação e autossegregação, visto que, embora sejam movimentos que têm agentes diferentes e razões diversas, geram dinâmicas e representações sociais dos espaços, bem como práticas espaciais que se aproximam. E aí o texto continua. Eu vou parar por aqui, tá? Alguns pontos para a gente pensar a respeito desse texto são os seguintes. Primeiro, o que seria essa ideia de segregação socioespacial? A autora define antes, que o conceito de segregação ele é multidimensional, ele tem várias possibilidades de uso. E aí ela vai alinhando um caminho para seguir com a perspectiva que ela pretende analisar e aprofundar. E aí ela coloca dois pontos interessantes que eu quero falar para vocês também. Primeiro, o conceito de segregação ele leva a separação espacial a um rompimento radical entre a parte segregada e todo o restante do conjunto do espaço urbano, ou seja, da cidade. Isso vai dificultar as relações e as articulações que movem a vida urbana, que movem a vida na cidade. Outro ponto importante é que a segregação ela precisa e ela se revela no espaço, ela se revela na cidade. Ela não é somente um processo de separação, de segmentação, de corte, de afastamento social, econômico, político. Ela também é espacial, ela também ocorre na cidade, a partir das formas urbanas, a partir da cidade, a partir da observação das ruas que a gente consegue ver essa separação, esse afastamento, essa segregação. E aí tem dois processos interessantes que a gente já conhece relacionados a essa segregação, que eles vão se dar ao longo do século XX. A favelização por parte daqueles que são segregados, indo morar nas periferias das cidades ou nas áreas de menor valor comercial para o mercado imobiliário, enquanto que os de maior poder aquisitivo moravam nos centros, nas áreas mais nobres das cidades. Neste novo processo, a gente vai ter os espaços residenciais fechados. A gente não vai ter mais apenas os de cima e os de baixo, os de baixo sendo os segregados, enquanto os de cima são aqueles que segregam. A autora lança a mão de um conceito, a autossegregação, em que a gente vai ter também os de cima, os ricos, os de maior poder aquisitivo, também se afastando de parte da cidade e construindo o seu próprio ambiente. A autossegregação são espaços residenciais fechados, muitas vezes em áreas descontínuas à cidade já consolidada, ao espaço urbano já construído, e que são facilitados pelas famílias de mais alta renda que têm acesso, por exemplo, a um transporte individual, a um automóvel. Mas, sobretudo, nos últimos 20 anos, a gente vê também alguns processos de parcelas da sociedade que não têm uma alta renda, seria de média a baixa, mas que também, por meio do acesso ao crédito, por meio dos programas de acesso à moradia, e aí esses novos espaços residenciais fechados para a classe popular, vamos chamar assim, eles também passam a ser uma forma de autossegregação, mas na maior parte das vezes essa autossegregação continua sendo também uma segregação. Porque serão famílias sem acesso a transporte individual, muitas vezes para bairros novos, recém-construídos, que não vai ter acesso a transporte público. Esses novos segregados, na realidade, eles não são autossegregados.
Com este tipo de segregação, muitas vezes essa população de média a baixa renda vai ficar afastada de escolas públicas, postos de saúde, comércio de vizinhanças e muitas vezes não vai ter nem acesso ao transporte público, ao ônibus, precisando se deslocar de transporte individual que muitos não têm. E aí a gente vai ter muita gente recorrendo às motocicletas e em alguns casos até mesmo as bicicletas. Então o que é que a gente vai ter? Um certo isolamento relativo dessa população, já que elas terão dificuldade de acesso aos meios de consumo coletivo que a cidade oferece. A obra continua falando muito mais coisa, tá? Então se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre esse tema, pesquisem esse livro aqui, é interessante. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender bem. Até a próxima. Tchau.